E aí, segundo ano, beleza? Voltei então para mais uma aulinha nossa aí online. Na aula passada eu terminei com vocês falando ali sobre o Napoleão, né? Quer dizer, nós estamos falando do Napoleão, mas eu terminei falando sobre o bloqueio continental, se eu não me engano, que no caso Portugal rompe o bloqueio continental e faz comércio com a Inglaterra. E o que o Napoleão faz? Invade Portugal. A família real portuguesa ela consegue escapar, foge para o Brasil, né? Aproximadamente 20 a 25 mil pessoas, membros da corte portuguesa, incluindo o rei e a rainha, eles fogem para o Brasil devido a essa invasão do exército napoleônico. E, segundo relatos, né, as tropas francesas avistavam assim, no litoral, no horizonte, né, os navios portugueses rumando na direção do Brasil, fugindo do exército. E aí depois que o Napoleão invade Portugal, ele coloca no poder o irmão dele, se eu não me engano, irmão ou primo, que eu sempre confundo, na Espanha é o irmão, Portugal é o primo, não sei. Mas acho que é o irmão dele no poder, no trono. E comentei com vocês que a Rússia também tinha rompido o bloqueio continental e comercializado com os ingleses, né? E aí o Napoleão faz o que prometeu que faria, né? Ele invade também a Rússia, só que ele invade a Rússia no inverno, que segundo algumas pesquisas dizem que costumava fazer até menos 40 graus. E aí quando o Napoleão invade, ele invade com 600 mil soldados, aproximadamente ali 14 mil cavaleiros. E nessa invasão, o povo russo, né, o Império Russo, ele sabia que não teria como bloquear esse exército francês, porque era muito maior. Os russos não tinham um preparo para enfrentar esse exército, não tinha basicamente nenhum exército bem preparado para isso. E aí os russos adotam uma tática muito inteligente, que é a tática da terra arrasada. O que é isso? De acordo com que os franceses avançavam no território russo, o povo russo ele recuava e destruía tudo por onde passava. Então, quando o francês chegava em uma cidade, a cidade estava toda destruída, toda queimada, os telhados das casas tinham sido retirados, os poços de água tinham sido envenenados, os lagos tinham sido secados ou envenenados, todo tipo de comida e de plantação tinha sido queimado também. Então quando o francês chegava, nem onde dormir, né, sobre a neve, por exemplo, ele tinha. Então porque tudo estava destruído. E os franceses foram avançando, chegaram até Moscou. Mas quando chegaram lá, óbvio, né, o rei, o czar russo já tinha fugido para outra região. E os franceses não têm muito o que fazer e decidem retornar. Só que nessa brincadeira de ir e voltar, os franceses perderam de 600 mil soldados que entraram, eles retornam apenas com 60 mil. Porque a maioria morreu ou em batalha, porque no momento que os franceses recuavam, os russos atacaram, já que eles estavam muito mais enfraquecidos, e também muito pelo inverno, né, pelo frio. Por isso dizem, por exemplo, que o Napoleão foi derrotado pelo general Inverno, né? Também, né, os russos também ajudaram um pouco, mas o Inverno acho que ajudou até mais. E aí essa é a primeira derrota grande assim do Napoleão, porque apesar de ter vencido, ele conseguiu invadir o território russo, chegou até em Moscou, mas ele não conseguiu capturar, por exemplo, o imperador, o czar russo, e perdeu ali muitos soldados, né, de 600 mil para 60 mil. Isso meio que dá uma virada de jogo, né? O Napoleão ele começa a se enfraquecer mais, ele tenta invadir a Inglaterra de novo, é derrotado na Batalha de Trafalgar, uma batalha marítima entre navios franceses e ingleses, e ele começa a perder força, né? Uma organização de países monarquistas juntos ali entre Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, eles se unem, conseguem invadir a França, chegam até Paris e prendem Napoleão. E aí o Napoleão, quando ele é preso, ele vai ser exilado na ilha de Elba, né?
A ilha de Elba, se eu não me engano, ela fica ali no norte do continente africano. O trono francês é devolvido para o rei de origem que deveria assumir, que é o Luís XVIII. Então a monarquia volta na França e o Napoleão é exilado na ilha de Elba. Nessa ilha de Elba ele vivia com a esposa, vivia bem, recebia lá uma ajuda de custo anual, tinha seguranças, né? Ou seja, ele não podia sair dessa ilha porque essa ilha era cercada por soldados franceses. Mas aí que está a burrada. Muitos desses soldados eram comandados pelo general Napoleão, né? Pelo imperador Napoleão. E o Napoleão, com o tempo, consegue convencer esses soldados a libertá-lo. Ele foge, né, com alguns soldados. Ele reúne 1000 soldados e invade Paris de novo. O Luís XVIII tem que fugir, porque com medo de ser morto pelo Napoleão. E depois disso você tem o início do que a gente chama de governo dos 100 dias. Depois que o Napoleão volta, ele governa por mais 100 dias. Tá? E aí nesses 100 dias, ele tenta se organizar, mas muito enfraquecido ainda, porque ele perdeu um pouco de prestígio com a população francesa. E aí, ele é até recebido como herói na França, assim que ele volta e tudo mais. Governa por 100 dias, depois ele é derrotado na Bélgica, na Batalha de Waterloo. Ali é a última batalha que ele faz, ele é derrotado nela. Ele é preso de novo, agora em uma outra ilha, uma ilha chamada Ilha de Santa Helena. E nessa ilha, os países que o venceram, né, fazem uma estratégia melhor. Ao invés de colocar soldados franceses para fazerem a segurança da ilha, eles colocam soldados de diversos países que o Napoleão tinha invadido. Então, por exemplo, colocam soldados russos, soldados austríacos, prussianos, ingleses. Então, primeiro, não tinha como nem eles se comunicarem, né, com o Napoleão. E ali o Napoleão, em 1821, ele morre. Né, a morte dele ela é meio discutida ainda, porque o que se sabe é que ele tinha câncer no estômago, e por isso, por muitas dores que ele sentia, ele tomava um remédio, um veneno, na verdade, que era o cianeto, se eu não me engano, que é um veneno, e para tentar tirar as dores. Era a única coisa que aliviava as dores no estômago dele, mas esse veneno é um veneno, óbvio, né? Então ele se contaminava, era altamente tóxico. Então dizem que ele morre por causa desse veneno, dessa alta quantidade de veneno que encontraram no corpo dele, né, para tentar diminuir essas dores estomacais. Beleza? Encerramos por aqui período napoleônico. Tá? Próxima aula, se eu não me engano, nós vamos para o Brasil. Eu vou ver ainda, mas vai ter esqueminha lá no caderno para copiar, no Google Sala de Aula. Beleza? Valeu!